Querido Deus Pai, aqui estamos nós e mais uma vez te pedimos a tua graça, a tua bênção para com as nossas vidas. Sei que a tua misericórdia tem sido grande para conosco. Senhor, se não fosse ela, nós já teríamos sido consumidos. Mas nesta manhã estamos na tua casa para participar desta mesa, uma mesa simples, mas muito importante e significante para nossas vidas. Pai bendito, que cada um de nós que aqui estejam realmente desejando participar deste momento tão especial. Pai bendito, e assim, nos prepara para receber tua palavra. E é o teu servo que vai ministrar. Continua dando a ele, Senhor, a profundidade, a altura, a largura, para que ele traga com clareza, Senhor, a cada um de nós, aquilo que tu quer nos ensinar nesta manhã. Pai, assim é que nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Graças a Deus, estamos na casa do Senhor nesta manhã, com alegria para celebrarmos a ceia do Senhor, todos nós juntos, e hoje, feliz, casa cheia, os irmãos estão presentes. Quero também aqui, em especial, fazer uma menção aos irmãos lá do setor Oeste 2, ali que são pastoreados pelo pastor Augusto César. Então estão aqui os obreiros e alguns irmãos de lá da congregação, o presbítero Charleandro, a missionária Mônica. Cadê os irmãos? Levante a mão aí. Diaconisa Ilcilene, a diaconisa Sandra, a discípula Débora, a irmã Carmen. Esse aqui eu não decifrei a letra não, pastor. Aqui é Wesley, é isso? Tá, Wesley, a irmã Jaqueline, que também está aqui. A irmã Jaqueline já é da casa, né? E também a irmã Eliane. Os irmãos lá do setor Oeste 2 estão conosco, e os irmãos das demais congregações também estão conosco. Que alegria tê-los todos aqui conosco, respondendo ao chamado que já é tradicional da nossa igreja, de aos segundos domingos de cada mês estarmos reunidos para celebrarmos a ceia do Senhor em unidade. Então, que Deus possa nos abençoar. Quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia, meu irmão, aí no Evangelho de Lucas. Fique com a sua Bíblia aberta. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós fizemos a leitura a partir do verso 13, e nós vamos refletir nessa passagem, nessa palavra de Deus, no encontro de Jesus com estes discípulos, assim como Jesus encontrou-se após a sua ressurreição diante de muitos discípulos, como diz o relato lá de Atos. Depois ele apareceu a 500 irmãos, e por isso o relato da ressurreição é um relato que encontra registro na palavra de Deus. Pai do Senhor, pastor Saraiva, fique à vontade. Hoje a casa está cheia, então realmente está mais difícil, graças a Deus, mais difícil de achar lugar, mas tem lugar aqui na frente. Quem for chegando vai sentando aqui. Como eu vinha falando, o registro da ressurreição tem relatos. Nós podemos enxergar como um registro histórico, além de ser um registro que é recebido pela fé, mas nós vamos ver que não é uma história relatada e que não encontra eco em testemunhos. Jesus apareceu primeiro para as mulheres no sepulcro, que foram as primeiras a verem a Jesus. Depois Jesus aparece para Pedro, que quando as mulheres falam para os discípulos, ele ressuscitou, Pedro sai correndo e Jesus aparece para ele. Em seguida, Jesus aparece para esses dois discípulos que estão indo à cidade de Emaús, a um vilarejo chamado Emaús. Depois Jesus aparece e apresenta-se para todos os 11 e todos os que estavam no cenáculo. Posteriormente, Jesus aparece para outras 500 pessoas, outros 500 irmãos, para testificar de que ele ressuscitou. Ou seja, o relato da ressurreição, nós podemos recebê-lo tanto pela fé, tanto porque cremos. Hoje nenhum de nós aqui viu a Jesus ressuscitado em carne, como ele apareceu para aqueles irmãos. Mas o relato da ressurreição também pode ser compreendido sob esse aspecto, porque é quase que impossível 500 pessoas, mais de 500 pessoas, se contarmos essas aparições de Jesus, 500 pessoas terem um transe, todos
em lugares diferentes e tiveram uma experiência mística. Isso para dizer que o relato da ressurreição, ela é um relato também histórico, também que nos abençoa, também que nós devemos receber pelo testemunho. Glória a Deus, irmão Raimundo. Pode vir, irmão Raimundo Donato. Glória a Deus, 90 e alguns anos aí, está na casa do Senhor. Seja bem-vindo, irmão Raimundo Donato, missionário Iracema. Vamos ceiar juntos nessa manhã. Deus abençoe. Então, irmãos, nós temos que receber a palavra do Senhor, tanto pela fé, mas também com a razão e conhecendo que o que a Bíblia diz encontra respaldo na história. E um dia desses aí, alguns meses, eu vi que cientistas acharam algumas carruagens, algumas coisas no fundo do Mar Vermelho, comprovando ali que eram inclusive os carros, os apetrechos, as ferramentas, tudo que foi achado ali no fundo era compatível com os aparelhos de guerra, com os carros, com as armas, com tudo do período da dinastia do faraó, da época do exílio, da saída do povo de Israel do Egito, conforme relatado na Bíblia. Então, nós precisamos entender que a Bíblia, ela, além de ser recebida pela fé, ela encontra respaldo na história. Então, nós temos que recebê-la com esta maneira. E hoje, irmãos, a palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje, eu estou seguindo até para que os irmãos entendam, a cada ceia, me fundamentando naquele tripé. Nós temos que nos lembrar que nós estamos nesse ano falando sobre missões e a vocação missionária que a igreja precisa restaurar na sua vida. Missões, ide e pregai, é o tema deste ano. Precisamos nos lembrar que esta é a missão de Deus. E dentro da missão de Deus para a igreja, nós estabelecemos três princípios e três áreas de atuação que a igreja precisa observar para cumprir a vocação missionária para a qual ela foi chamada. E nós tiramos esses princípios de Mateus capítulo 28. A igreja precisa proclamar e anunciar que Jesus ressuscitou. A igreja, para cumprir a sua vocação de ir e pregar o Evangelho, precisa proclamar que existe um Salvador, e este Salvador está vivo, Ele está assentado à destra do Pai, Ele está morando em meu coração. É por isso que eu digo que Ele ressuscitou. Eu não o vi pessoalmente, não toquei na sua carne, não toquei nas suas feridas, como tocou Tomé para que precisasse acreditar. Mas Jesus disse, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E nós somos desses, que não vimos, mas cremos que Ele vive. Por que você crê que Jesus vive? Porque eu falei com Ele hoje de manhã. Porque você falou com Ele hoje de manhã. Se você orou, né? Se você se apresentou diante dEle. Então eu sei que Ele vive porque Ele habita em meu coração. Para cumprir a vocação missionária, eu e você precisamos proclamar que Jesus ressuscitou. Mas o outro tripé, o segundo elemento deste tripé da vocação missionária é que nós precisamos nos encontrar com Jesus. E Ele falou lá em Mateus 28, verso 10, ide para a Galileia e lá eu vou me encontrar com vocês. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca o Senhor, uma igreja que não se enche do Espírito Santo, uma igreja que não busca a direção de Deus, é uma igreja sem visão, é uma igreja sem propósito, é uma igreja que não vai cumprir o ide do Senhor. Então nós precisamos nos encontrar. Irmão, ore ao Senhor, pelo amor de Deus, faça a sua oração, pelo amor de Jesus Cristo, leia a sua palavra. Nós muitas vezes queremos receber do Senhor direção, orientação, queremos receber do Senhor, vamos para algumas campanhas, vamos para a vigília, fazemos 7 sextas-feiras da vitória, os 7 sábados da vitória, os 7 domingos da vitória, fazemos tantas coisas esperando uma resposta de Deus, mas o que de Deus se pode conhecer, o que de Deus foi revelado está nas Escrituras. Leia a sua Bíblia, irmão. Encontre-se com o Senhor ao ler as páginas da Bíblia, é o Senhor falando com você. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer escutar a voz de Deus? Vi um meme desse jeito, leia a Bíblia em voz alta. Eu vou para a oração para ouvir a voz de Deus. Meu irmão, Deus fala na oração, Deus fala no culto, está falando aqui hoje, Deus fala nas reuniões, Deus fala nos estudos de terça-feira, Deus fala nos estudos de quarta-feira, Deus fala quando você está sozinho, sentado, lendo a sua palavra,
quando você está fazendo a sua leitura bíblica anual, Deus está falando. Você quer ouvir melhor a voz de Deus? Então leia em voz alta, que você vai ouvir Deus falar com você. Só que a gente é místico, né? A gente quer, não, tem que ser alguém falando, assim te diz o Senhor, varão. Não, irmãos, assim te diz o Senhor, varoa, varão, assim te diz o Senhor, aqui está. Encontre-se com Jesus lendo a palavra. E por último, fazer discípulos. Hoje, eu quero abordar mais uma vez o tema do encontro com Jesus. Dentro desse tripé da vocação missionária, nós precisamos nos encontrar com Jesus para ter visão, direção e orientação. Porque senão nós faremos as nossas jornadas ministeriais, a nossa caminhada com Deus, será baseada não naquilo que recebemos de Jesus, mas muitas vezes será baseado naquilo que nós já experimentamos, porque muitos de nós aqui somos experientes na fé. Muitos de nós aqui já temos um certo tempo de caminhada, alguns têm menos, outros mais, e nós poderemos cair no engano do nosso coração de achar, não, mas eu já sou experiente, eu já tenho um certo tempo, eu já ando com o Senhor, eu já sei como é que eu faço isso, eu já sei como é que eu resolvo esse tipo de situação que está acontecendo na igreja. Se nós não nos lembrarmos que, na verdade, você e eu podemos até ter experimentado e estar enfrentando alguma situação hoje na sua vida que no passado você já se deparou também, mas quem sabe que Deus não tem uma solução nova para resolver esse mesmo problema, de uma outra forma, de uma outra maneira. Basta que você se encontre com Jesus, ore a Ele, peça que Ele te dirija, para que você possa então fazer algo e resolver essa circunstância na dependência do Senhor, porque, meu irmão, o Senhor pode fazer o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, como Ele fez com a travessia do povo do Egito, saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, a pés enxutos para chegar no outro lado, e ele repetiu a mesma coisa quando Josué saiu, chegando na terra prometida, o povo da mesma maneira passou a pés enxutos, só que agora atravessando o Rio Jordão. Ele pode fazer a mesma coisa, ele pode fazer do mesmo jeito, mas ele pode agir de forma diferente em outras circunstâncias. Ele usou Davi para derrubar e vencer um exército dos filisteus com uma pedra, mas ele usou para vencer outros inimigos, usou apenas 300 homens para vencer um exército grande. Então Deus pode fazer várias coisas da mesma maneira, mas Ele pode fazer coisas novas, e nós temos que crer que Ele faz coisas novas. Aqui nesta passagem é mais uma prova de que nós precisamos olhar e estar com Jesus, precisamos crer na sua palavra. Essa passagem de Emaús, nós já conhecemos bastante, nós vamos ver que eu quero enfatizar dois problemas presentes aqui dos discípulos de um modo geral. Peço que você veja a sua Bíblia aí, o mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 24, mas leia o versículo de número 4. Este era o cenário daqueles discípulos, de todos os discípulos, não apenas dos 2. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Os discípulos, após a morte de Jesus, todos, exceto João, correram, se afastaram, voltaram para suas vidas, porque ficaram perplexos, ficaram abatidos, ficaram destruídos, perderam as esperanças. E é justamente esta declaração aqui: as mulheres estão indo para o sepulcro, e o relato do estado do coração, do estado emocional, do estado da fé daquelas mulheres, e isso se estende a todos os discípulos, não apenas a estas mulheres que se dirigiam ao sepulcro, era um estado de perplexidade. E essa palavra perplexa, no grego, significa alguém que está duvidoso, alguém que está fora do caminho. Perplexidade aqui é alguém que saiu do caminho, é alguém que recebeu uma paulada tão grande na cabeça, alguém que recebeu uma tribulação tão forte que ficaram perplexos, que ficaram desnorteados, que ficaram sem rumo, que ficaram duvidosos, ficaram fora do propósito para o qual foram chamados. Assim estavam os discípulos, assim estavam todos os discípulos, inclusive cumprindo uma profecia,
que, se não me falha a memória, de Ezequiel, que diz, feriram o pastor e as ovelhas se dissiparam, as ovelhas foram embora, as ovelhas se desgarraram, porque feriram ao pastor, que é o nosso sumo pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi morto, ele foi ferido, ele foi machucado, ele foi moído por nós, foi morto, e a esperança dos discípulos se perdeu. E com o ferimento, com a morte do pastor, eles ficaram sem rumo, ficaram sem direção, ficaram sem propósito, perderam o sentido da sua chamada. Imediatamente eles voltaram para suas vidas antigas. Cada um foram para suas redes, outros voltaram. Esses 2 discípulos de Emaús, essa cidade, na verdade é um vilarejo, não é uma cidade propriamente dita. Emaús é um vilarejo, uma região camponesa, era um campo, eles estavam indo para o campo, estavam voltando para, quem sabe, seus ofícios, seus afazeres regulares, diante de terem sido chamados. E nesta perplexidade, nesta falta de rumo, inclusive eles não se lembraram da promessa, porque quando ficamos sem rumo, quando ficamos sem propósito, quando ficamos duvidosos, nós perdemos a direção daquilo que Deus nos chama a fazer. Você pode refletir aí na sua vida, qual é a luta que você está enfrentando, que talvez ou você já enfrentou, ou você está passando agora, que te deixou tão desnorteado que você não sabe nem o que fazer na vida. Não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais alegria, não sabe mais o que fazer. A luta, muitas vezes, tem esse poder de nos deixar perplexos, de nos deixar abatidos, de nos deixar abalados. Mas, irmãos, nós não podemos deixar com que as lutas, que as dificuldades, que as tribulações, quaisquer que sejam elas, que elas venham a tirar de nós o propósito para o qual Deus nos chamou. Por isso, Paulo, entendendo essa profundidade da chamada, da promessa, da palavra de Deus, ele diz, não é a altura, não é a profundidade, não são principados, não são potestades, não são as coisas do presente, não são as coisas do porvir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é a confiança de quem tem certeza da chamada e do propósito. E Paulo, irmãos, aos Filipenses, ele escreve isso: eu passei naufrágio, eu fui açoitado, eu fui perseguido pelos de dentro, fui perseguido pelos de fora, mas eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Veja que a convicção, a chamada de um coração. Depois aos Coríntios, Paulo diz, perplexos, mas jamais abatidos. Quando nós olhamos e nos encontramos com Jesus, pode vir o que for, naufrágios, açoites, perseguições, e muitas vezes nós somos mais afligidos e abatidos pelas perseguições dos de dentro do que com aqueles que nos perseguem dos de fora. Os que são mais perto de nós, é que dói mais, irmão. Jesus foi traído por um discípulo, não era dos mais próximos, mas era do núcleo, dos íntimos de Jesus, porque Jesus tinha assim, ele tinha a multidão que o seguia, pessoas que vão atrás do pão, pessoas que vão atrás de milagres, pessoas que vão atrás de misticismo. Depois dessa multidão, se você olhar no contexto dos evangelhos, tinha um outro grupo que era um pouco mais próximo de Jesus, eram 70 discípulos, que no evangelho de Lucas, capítulo 10, ele diz, vão de 2 em 2 pelas cidades anunciando, vão sem bolsa, vão sem alforge, vão levando a palavra. Depois desses 70 discípulos, o núcleo de intimidade de Jesus reduzia para os 12. E esses 12, dentre eles estava justamente Judas. E depois desses 12, Jesus era mais íntimo ainda de 3. Foram os 3 que viram, Pedro, Tiago e João, que viram Jesus transfigurado no monte da transfiguração. Ah, que lugar maravilhoso, Jesus, nós não queremos mais sair daqui, vamos montar uma tenda para ti, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, vamos ficar aqui. E desses 3, tinha um que era mais próximo ainda, que era João, o discípulo amado, aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus, aquele que foi mantido vivo até ser o último discípulo que andou pessoalmente com Jesus, para trazer a revelação. Irmãos, então, nós vamos ver que nesse universo de relacionamento, os que são mais próximos são os que causam maior dor. Mas Jesus nos deu o exemplo, na sua traição, quando foi traído,
ele ao ser traído por Judas, que era íntimo, próximo, qual foi a declaração de Jesus quando Judas dá a ele um beijo? O que Jesus falou para Judas? Você se lembra? Amigo, traindo-me com um beijo. E Jesus, imagino eu, não deve ter abraçado. Judas vem assim, com braços abertos, Jesus vem com braços abertos, ele dá um beijo amigo, é assim que tu fazes. E são esses aí que causam maior dor nas nossas jornadas, mas quem tem convicção da chamada, do propósito, sabe que é inevitável sofrermos dor, é inevitável sofrermos perseguição, é inevitável sofrermos inclusive traição, mas isso não pode nos deixar perplexos, isso não pode nos deixar duvidosos, isso não pode nos deixar temerosos, isso não pode nos tirar do caminho. Era o que estava acontecendo com esses discípulos. E especificamente aos discípulos de Emaús, eles estavam além de perplexos, saindo do caminho, porque eles estavam saindo de Jerusalém, que era o lugar que deveriam estar, estavam indo para um vilarejo de Emaús, cujo nome, Emaús, essa palavra significa gente desprezada. Eles estavam indo porque se viam desprezados, se viam abandonados, se viam sem rumo, se viam duvidosos, se viam fora, perdendo a esperança da promessa que Jesus havia dito. A promessa se foi. Estavam andando como se a nossa esperança se perdeu, diziam eles no caminho. A promessa que recebemos foi perdida, tudo foi por águas abaixo. Ele era aquele de quem nós esperávamos, diziam eles na caminhada. Veja o coração tão duvidoso. E eles não mais se lembravam de que Jesus tinha dito: necessário é que o Filho do Homem pereça, mas daqui a 3 dias ele vai ressuscitar. Irmãos, eu e você, talvez, nós vamos ver na palavra de Deus, tantos homens que enfrentaram, receberam promessa, mas as promessas não foram, certamente, muitos foram assim de imediato, mas alguns demoraram muito tempo para que a promessa se cumprisse. Isaac orou para que Rebeca tivesse filho por 20 anos, depois vieram Jacó e Esaú, 20 anos orando. Provérbios capítulo 13, verso de número 12 diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Como é que e a esperança nesse texto de Provérbios significa a promessa que foi dada e que se demora a chegar, a promessa que foi falada por Deus e que demora a chegar, enfraquece o nosso coração. Mas como nós vamos ver homens que demoraram tanto tempo para receber a promessa e não enfraqueceram seus corações. Sabe por quê, irmãos? Encontravam-se com Jesus, encontravam-se com Deus, tinham um relacionamento com o Senhor, apresentavam sempre. Isaac passou 20 anos orando: Senhor, Tu me deste a promessa, Tu me deste a promessa, aquecendo a promessa, a esperança que foi recebida na oração, na súplica, clamando ao Senhor, crendo no Senhor. Irmãos, a esperança que por vezes pode estar demorando na sua vida, aqueça ela na oração, na intimidade com o Senhor, se encontrando com Ele, relembrando ao Senhor: Pai, lembra-te de mim, Senhor. Pai, lembra-te da promessa, lembra-te da palavra, lembra-te daquilo que Tu falaste. Senhor, eu creio que Tu és poderoso. O escritor aos Hebreus vai nos dizer o seguinte, que aquele que se aproxima de Deus precisa, em primeiro lugar, crer que Ele existe, em segundo lugar, confiar e crer que Ele é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Irmão, você não pode esquecer, você serve a um Deus que recompensa aos seus filhos. E se você e eu passamos tanto tempo sem, talvez, recebemos uma promessa, imagine esses homens que apenas há 3 dias antes, Jesus falou: eu vou morrer, mas daqui a 3 dias eu vou ressuscitar. Esses homens, esses 2 discípulos, os demais discípulos, 3 dias depois já estavam esquecidos. Espera aí, ele disse que ia ressuscitar no 3º dia. Imagine nós, né, irmão? Quanto tempo que o Senhor prometeu salvar a tua casa? Faz quanto tempo que o Senhor prometeu te curar? Faz quanto tempo que o Senhor prometeu alguma coisa na sua vida, no seu ministério? Faz quanto tempo, irmão? Mas para mostrar que o coração do homem em si mesmo, ele não se sustenta
o coração daquele que não busca ao Senhor, que não clama a Deus, rapidamente se esquece. Foi o que esses discípulos fizeram, se esqueceram. 4 dias antes, porque na última ceia, Jesus faz a última ceia, aqui é domingo, aqui é o terceiro dia, Lucas 24 é o terceiro dia que Jesus já tinha sido morto, já fazia 3 dias. Então, se nós voltarmos 4 dias antes, Jesus estava dizendo para esses discípulos, olha, eu vou morrer, mas daqui a 3 dias eu vou ressuscitar. Eu vou morrer porque é necessário morrer, mas daqui a 3 dias eu vou ressuscitar. Irmãos, 4 dias antes, esses homens, para mostrar que o nosso coração, sem que esteja na presença do Senhor, sem que estejamos orando ao Senhor, sem que estejamos nos apresentando ao Senhor, nós rapidamente nos esquecemos daquilo que Deus falou a nós. 4 dias antes, Jesus tinha dito, eu vou ressuscitar. Já era o terceiro dia, eles bem poderiam dizer, bem poderiam estar na expectativa, bem que eles poderiam estar, olha, hoje é o terceiro dia. Lembra que ele falou há 4 dias que ele ia ressuscitar? Hoje é o terceiro dia, vamos vê-lo, vamos encontrar com ele. Mas não, eles estavam tristes, em vez de estarem no lugar da posição que eles deveriam estar, rapidamente fugiram, rapidamente foram embora. Mas para um coração perplexo, para um coração duvidoso, a esperança é que nós precisamos restaurar a confiança, lembrar-nos daquilo que o Senhor nos prometeu. É por isso que o profeta Jeremias, no auge da sua angústia, no auge da sua súplica, no auge do cativeiro, ele disse, quero, Senhor, trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Creia no Senhor, meu irmão, creia que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Nós precisamos apenas, irmãos, orar ao Senhor, nos apresentar ao Senhor e termos a experiência com o Cristo que ressuscitou. Ele está vivo, Ele não está morto, Ele está vendo, Ele está ouvindo e Ele está intercedendo por nós junto ao Pai. Creiamos nele. A experiência da redenção, meus irmãos, a experiência da ressurreição precisa ser vívida, precisa ser real nas nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar que nós servimos a um Jesus que está vivo e que disse, eu não vos deixarei só, eu estarei convosco. Mas a gente fica tão perplexo, tão abalado, que parece que nós nos tornamos como crentes da Angola. Você sabe qual é o crente da Angola, né? Que só olha para baixo, não, eu estou fraco, eu estou derrotado, eu sou miserável, eu sou um fraco, não vai mudar, essa história não vai mudar, esse cenário não vai mudar, eu estou fraco, não vai dar certo. Ei, irmão, você tem um Cristo ressurreto que vive, reina e controla e governa as coisas. Sai dessa derrota. Sai dessa, meu irmão. Se levanta. Sai do túmulo, da luta, da tribulação, levanta os olhos. É por isso que o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes. É de lá que vem o socorro. O socorro não vai vir do pastor, apesar de o pastor ser instrumento de Deus. O socorro não vai vir do meu pai, apesar de ele ser instrumento de Deus. O socorro não vem dos meus irmãos, apesar de serem instrumentos de Deus. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sai dessa derrota, sai desse nhenhenhê, irmão. Sai desse choramingo interminável, pelo amor de Deus. O noivo vem aí, aleluia. Glória a Deus, o noivo vem aí. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Deus. Lembre-se de quem você serve. Ele está vivo. O túmulo está escrito lá. Ele não está aqui. Quem tiver a bênção de ir a Jerusalém vai ver. Ele não está aqui. Ele não está lá porque Ele está aqui, irmão. Ele está com você. Então não tem tribulação nenhuma, irmão. Não tem dificuldade nenhuma. Não tem problema nenhum que o Senhor não tenha capacidade de resolver. O escritor aos Hebreus diz assim, vocês ainda não foram provados ao preço de sangue. Vocês ainda não foram provados a ponto de ter que dar a sua própria vida. Você já foi provado como Daniel? Você já foi provado como Ananias, Misael e Azarias, sendo lançados na fornalha? Você já foi provado como esses homens? Você já foi provado como Davi, que foi um homem justo, reto, íntegro diante de Saul, mas sendo perseguido por aquele a quem Davi foi instrumento para libertar
Israel daquela afronta de Golias. Um homem, Davi, só fez o bem para Saul. Já passa a palavra para o senhor, pastor. Davi expulsava os demônios que atormentavam a Saul. E é interessante que ele nem cantava, falava, ele só tocava. Olha aí olha o mistério dos músicos. Ele só tocava, não tinha cântico falado não. Ele tocava os seus instrumentos e os demônios saíam. E depois foi perseguido por aquele a quem ele intercedia, por aquele que ele amava, por aquele a quem ele cuidava. Você já sofreu esse tipo de perseguição? Pastor Jacó, mas fale no microfone aqui. Aproveita que o senhor está aí, levante aqui. Você já sofreu essa perseguição, irmão? Você já sofreu esse tipo de tribulação? Como nós vamos estudar os livros poéticos agora no módulo que vai começar na quinta-feira, eu tive a oportunidade de fazer a leitura do livro de Jó, e aí fica, quem daqui já sofreu como Jó, em um dia perder todos os seus 10 filhos? E ficar leproso, né? Que perdeu os bens e ainda leproso, porque ele tinha uma chaga aberta no corpo dele todinho, que segundo os estudiosos, a 5 metros de distância, ninguém conseguia ficar perto dele, porque ele cheirava a pus. E ele se coçava com caco de telha. E ele diz nas lembranças dele, no meio do sofrimento dele, ele diz, poxa, eu me lembro dos meus dias que eu era valorizado, porque aquele que eu rejeitava para cuidar das minhas ovelhas, dos meus bens, me encontra e fica fazendo gracejo contra mim. Olha só para ficar com Jó, porque você poderia ficar com Paulo. Aí eu posso fazer mais uma. Quem aqui, irmãos, sinceramente, já pegou uma chicotada por Jesus? Paulo pegou 195. E Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. E Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. E você está aí, estou fraco, derrota. Sai dessa, irmão. Acorda, né? Isso aqui é para acordar você. Isso aqui é para quem está dormindo acordar, esse grito aqui. Sai daí, irmão. Lázaro sai do túmulo. Não é esse Lázaro aí não, é o Lázaro, né? Olha que Jesus falou, morreu, meu irmão morreu, eu sei que eu vou vê-lo na ressurreição. Jesus fala, não, meu irmão, isso aqui não é para a morte não, essa morte aqui é para a glória de Deus. Lázaro vem para fora. Irmão, tem tanta gente que está como Lázaro morto, ou como Marta e Maria sem esperança. Jesus está no lado, irmão. Jesus estava do lado de Marta e Maria, aquele que é o pão da vida, aquele que é a vida, aquele que é a água da vida, aquele que é tudo que é vida, aquele que veio trazer a vida em abundância. Estava do lado de Marta e Maria, eles duvidosos. A água da vida, o pão da vida que desceu do céu, aquele que é a própria vida, o verbo vivo de Deus, estava ao lado desses dois homens no caminho de Emaús, mas a perplexidade, a dúvida, o temor, a falta de propósito, a perca da esperança, fizeram com que eles não conseguissem enxergar Jesus ao seu lado. Jesus estava andando ao lado desses dois homens, versículo de número 16, seus olhos estavam como que fechados. Jesus andando do lado, irmão, olha, Jesus está aí do seu lado. Jesus está contigo nessa prova. Jesus está contigo nessa perplexidade. Não perca a esperança, Ele está andando conosco, Ele vai ao nosso lado, Ele caminha conosco, Ele nos abraça, Ele nos aconchega, Ele nos recebe em seu colo. Mas a perplexidade, a dúvida, a falta de acalentar a promessa em oração, irmão, a falta de nós lembrarmos que precisamos nos encontrar com Jesus. Nós não conseguiremos viver a nossa vida sem ter um relacionamento íntimo com Jesus. Nós não suportaremos a caminhada, irmão, se nós não estivermos andando com Jesus. E quando nós não nos encontramos com Ele, nós não percebemos a sua presença ao nosso lado. Cantamos aquele hino, né? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã.
Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Feche os olhos. Deus, sinta a presença do Senhor. Ó Jesus, toca nos teus filhos. Toca nos teus filhos, Jesus. Que nós possamos te sentir e perceber que o Senhor está conosco, Senhor. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Sinta Jesus aí, sinta Jesus aí. Ele está aí, Ele está nessa prova, Ele está nessa dificuldade. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. Abra os teus olhos do coração, deixa a esperança entrar novamente em tua vida. Acalente a fé, acalente a promessa. Ele está aqui contigo, conosco, irmãos. Esses dois homens não percebiam Jesus andando ao seu lado. Jesus está caminhando com eles. Me fugiu agora o nome da serva de Sara, como é que é? Agar. Agar também estava na prova, foi embora. O anjo apareceu e disse para ela: Agar, não temas, o menino não vai morrer. Esse menino vai ser forte também. Esse menino vou fazer dele uma grande nação também. Ismael, falando a respeito de Ismael. Qual foi a resposta de Agar? O Deus que tudo vê, o Deus que me vê estava aqui e eu não percebia. E chamou aquele lugar de Beer Lairoi. O Deus que tudo vê, o Deus que vê e me vê estava aqui e eu não percebia. Olha o que a luta faz, irmão. Olha o que a dificuldade faz. Será que você está no mesmo cenário de Agar? Será que nós não estamos no mesmo cenário desses discípulos de Emaús? Será que nós não estamos nessa mesma percepção? Estamos na luta, estamos na dificuldade e o Deus que tudo vê, o Deus que vê e que me vê, está aqui, está conosco, Ele está contigo. E você é que não está percebendo. E a minha oração e a nossa súplica nesta manhã é que o Senhor abra os olhos do teu coração para você veja que Jesus está contigo. Ele está caminhando conosco. Veja aqui, ó, perplexidade. Eles perderam o sentido da promessa. Perplexidade era como eles estavam. Perderam a direção, perderam o rumo. Mas como barco afundando bem carregado, além da perca do rumo, do propósito, da saída do caminho, que é o que significa perplexidade. Perplexidade é, saiu do caminho, perdeu a esperança. Eles estavam entristecidos, versículo de número 17. Jesus é que pergunta. Jesus chega para ele: que é isso que vos preocupa? Jesus entra na caminhada com eles. E Jesus pergunta: o que é que vos preocupa? O que está vos preocupando? Por que vocês estão, qual é o assunto que vocês estão tratando? E eles pararam entristecidos. E essa palavra entristecido é um desânimo completo. Entristecido é o sentido de uma tensão, é uma luta. Essa palavra aqui no grego é uma luta, uma tensão entre a vontade de Deus, entre fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus diante de uma adversidade. Por isso que o salmista Davi, foi um homem que enfrentou muitas lutas, mas ele diz: Pai, adestra as minhas mãos para a batalha. Porque é pelas mãos do Senhor. Às vezes, irmãos, nós ficamos sem propósito e com a perca do propósito nós ficamos entristecidos. E aí nós ficamos cocheando entre dois pensamentos. Eu sei que eu preciso fazer a vontade de Deus, mas como é que eu faço? Como é que eu restauro isso? Como é que eu volto? Como é que eu volto para o propósito? Como é que eu volto para a alegria? O Senhor quer fazer de nós, irmãos, homens alegres. É por isso que Neemias e Esdras era um mantra, a palavra deles: a alegria do Senhor é a nossa força. Eles olhavam, eram pequenos, eram fracos, a cidade estava desolada, estava tudo destruído, estavam sem recursos, inimigos internos e externos querendo fazer o povo parar de cumprir a promessa e a chamada que eles tinham de reconstruir a cidade. E eles diziam: não, vamos continuar, a alegria do Senhor nos fortalece. Paulo, lá em Filipenses, reforça essa questão da alegria. Alegrai-vos no Senhor. E isso é tão importante que ele diz: outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, nós precisamos caminhar
juntos uns com os outros. Veja que a profecia dada a respeito da morte de Jesus é: matou-se o pastor, perderam-se as ovelhas. O que aconteceu com as ovelhas de Jesus após a sua morte? Justamente isso. Todas foram embora. Todas se dissiparam. Todas foram para longe. Ovelha fora do redil é alvo fácil para perder a chamada e o propósito. Por que a palavra de Deus nos compara com ovelhas, irmãos? Por que nós somos ovelhas? Já parou para pensar? Temos que refletir quais são as características do bicho, do animal ovelha. A ovelha, dentre os animais, é um animal que tem uma audição muito boa. Ela consegue ouvir coisas assim muito longe. A sua percepção é muito aguçada. A audição da ovelha é muito aguçada. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus é o sumo pastor e as suas ovelhas conhecem e reconhecem a sua voz. Por isso a ovelha, que é ovelha, escuta bem, ouve bem. E não é ouvir apenas com os tímpanos, com o aparelho auditivo, é ouvir com o coração, é receber a palavra e internalizar no coração. Mas um dos problemas da ovelha é que ela enxerga mal, ela não consegue ver muito distante, comparado com uma águia, por exemplo, que está lá 20, 30 metros de altura, ela consegue ver lá do alto, 40 metros, 50 metros voando, lá nas alturas ela consegue enxergar a sua presa lá embaixo, e ela vem dar o bote certo e pá, e pega e vai embora. E ela dá o bote certo, porque se ela errar, ela se estabaca toda no chão e morre. Por isso a visão da águia ela é precisa, mas a ovelha tem uma visão ruim. A ovelha, segundo a biologia, ela só consegue enxergar a 5 metros de distância. A sua definição para conseguir enxergar bem é muito perto, 5 metros de distância. Então, quando ela está olhando um lobo, ela não sabe se o lobo está a mais de 5 metros, ela não sabe se aquilo ali é um lobo ou se é uma outra ovelha, ou se é outra coisa qualquer. Ela só vai ver que é um lobo a 5 metros de distância. Dá tempo da ovelha correr? A 5 metros de distância o lobo vem cá e vem que agora eu te peguei. Então veja, se a ovelha ouve bem, mas enxerga mal, é por isso que precisa de pastor. É por isso que precisa de alguém conduzindo o rebanho. Porque o pastor consegue, o cajado do pastor tem 2 finalidades. Primeiro, vem cá, ovelha, tu está saindo do rebanho, está saindo do redil, e puxa ela pelo pescoço e traz para junto de novo. Mas também o cajado do pastor serve para, de vez em quando, dar uma tuc na ovelha também. Fica esperta aí, ovelha. Mas o cajado não é para bater na ovelha, irmãos. O cajado é para bater no lobo que vem roubar as ovelhas. Então, você que é dirigente, você que é obreiro, Deus não te deu autoridade para sair batendo, machucando em ovelha, não. Deus te deu a responsabilidade como pastor, dar pasto para a ovelha comer. Como pastor, você tem que dar comida para eles comerem. Que comida? A palavra de Deus. Pregue a palavra. Esse é o pasto que as ovelhas precisam. Este é o alimento que elas precisam. E o pastor tem que garantir que as ovelhas estão protegidas para se alimentar do pasto verde preparado. E quando vem o lobo, ele corre na frente e vai espantando o lobo com o seu cajado. Só que o sumo pastor foi embora. O que as ovelhas fizeram? Não tinha mais a voz do pastor. Os discípulos foram um para um lado, outro para o outro, outro para o outro, outro para o outro. Não surgiu nenhum abençoado. Ei, vamos ficar aqui junto, pelo menos para sofrer as nossas pitangas. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? E é o segundo momento dessa passagem dos discípulos de Emaús. Irmãos, a comunhão da igreja sara feridas. Nós estamos muito distantes uns dos outros, irmãos. Nós estamos vivendo cada um cuidando das suas coisas longe uns dos outros, e nós não experimentamos a graça de Deus por intermédio da vida do meu irmão que aqui está. Um irmão que chega, por isso que o culto estabelecido por Paulo, ele diz, um traz salmos, outro traz hinos, outro traz cânticos espirituais, outro traz uma palavra, e toda a igreja é edificada, irmão.
Por isso que o escritor aos Hebreus diz o seguinte: não deixem o convívio da congregação como é costume de alguns. Sabe por quê? Porque a ovelha não enxerga bem. Ovelha desgarrada vai ser presa para lobo. Vai ser presa para falso pastor, vai ser presa para ensinos heréticos, vai ser enganado pelos aproveitadores. E quando Jesus fala lá naquela passagem que nós atribuímos ao Satanás, que também simbolicamente podemos dizer, quando ele diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se você pegar esse texto, a interpretação primeira desse texto, ele está falando dos falsos pastores, de falsos líderes que roubam a lã, querem matar, querem tirar para proveito próprio. Ele não está falando, se você ler com cuidado, não está falando do diabo nesse texto. Ele está falando de aproveitadores. São esses mega, ultra power pastores que usam estratégias humanas, seculares e coisas para dar alimento e pasto estragado para muitas pessoas. E as pessoas estão lá comendo, se atupetando de coisa ruim. E Deus tem bênção, tem palavra, o Senhor tem rebanho, o Senhor tem pasto puro, limpo, genuíno na sua igreja, na sua congregação, e nós estamos buscando outros lugares, irmãos. É por isso que Deus te plantou nesse rebanho. Não fique longe, não. Senão vai ser como esses discípulos, estão indo embora. Não, estou separado. Não se separe do convívio da igreja, irmãos. Não afaste. Irmãos, é difícil preservar a comunhão entre os santos, é difícil, mas é pior estar longe, porque aqui dentro, pelo menos é ovelha se mordendo com ovelha, lá fora é lobo querendo comer ovelha. Eu falo isso porque Paulo diz isso aos Gálatas, né? Por que vos mordais, ó Gálatas? Ele fala isso para os Gálatas. Ou seja, era ovelha bicando ovelha, ovelha mordendo ovelha, era ovelha dando coice em ovelha. Só que a ovelha que morde ovelha é mais light do que a bocada e a dentada de um lobo. A dentada do lobo mata. A mordida da ovelha com ovelha só dá umas feridinhas, mas o Senhor faz a cura, o Senhor restaura. O bom pastor promove a cura das nossas vidas. Nessa passagem eram 2 ovelhas desgarradas, sem esperança, tristes, desesperados, fora do rebanho, fora do redil, mas o bom pastor, como cantamos, o bom pastor buscou-me, já longe, mas já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu. Me ajuda aí, irmão. Oh, mansou. Bora, Kelly, me ajuda. Veio e levou. Volta a estrofe, pera aí, volta a estrofe. Primeiro. O bom pastor buscou-me, já longe do redil. Com ternura achou, caído, triste, sem esperança, perplexo. Mas olha o que ele fez. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços vive. Liga esse microfone, pelo amor de Deus. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prepara aí, banda, essa música. Prepara esse louvor, a banda, depois nós vamos cantar ele integralmente. Então, se tem ovelha aqui que está andando longe do redil, o pastor está até tentando trazer, está tentando pegar com o cajado, já deu umas cacetadinhas assim para ficar esperto, mas ainda não se despertou, o bom pastor está dizendo para você: volta, meu irmão! Não seja comida de lobo aí fora não, vem para o redil, sai de Emaús, sai do desprezo, sai do caminho dos entristecidos, sai do caminho dos perplexos. Precisamos voltar. Foi isso que Jesus fez, porque Ele é o bom pastor. Ele foi lá, peraí, tem 2 ovelhas minhas que estão perdidas, indo para o caminho da desesperança e do desprezo, vou pegar eles lá.
Mas a tristeza é tão grande que os olhos deles não enxergavam a Jesus. Mas, irmãos, o milagre acontece. Jesus vai caminhando para resolver o problema da tristeza, para resolver o problema da angústia, para resolver o problema da perplexidade, para resolver o problema da falta de rumo, para resolver o problema da angústia. Uma dose de palavra para a sua vida, uma dose de escritura. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus para você. Você precisa da palavra, irmão. Ela é o alimento para as nossas vidas. Ela é o pão que nos sustenta. Ela é aquilo que fortalece a nossa alma. Se nós não lermos a palavra, se nós não tivermos conhecimento da palavra, se nós não formos lavados pela palavra. Quando Jesus orou em João capítulo 17, na sua oração intercessória, ele diz: Pai, o Senhor tem os lavado pela lavagem da tua palavra. Crente que não lê a palavra, irmão, está morto. Como é que você quer? Como é que nós queremos caminhar com Deus, saber o que precisamos fazer, ter direção de Deus, ter a visão de Deus, cumprir a vocação missionária de Deus, se não temos conhecimento da palavra? Foi isso que Jesus fez. Olha aqui, a partir do verso de número 25. Aliás, deixa eu ver aqui. Exatamente. Então disse-lhes Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meu irmão, que caminhada longa, que Jesus falou desde Moisés até Malaquias, falando sobre o profeta, sobre o Messias, melhor dizendo. Palavra, palavra, palavra. Deixe de procurar misticismo, irmão. Pare de ser místico. Às vezes o pentecostal confunde a obra do Espírito Santo com misticismo. A gente quer alguém falando língua estranha, sapateando, a gente quer alguém falando de Deus, falando como se isso fosse revestir a nossa vida. Não, irmão, é a palavra que te sustenta. Valorize quem prega a palavra, irmão. Valorize quem está te dando sustento puro, limpo, genuíno. Quem está te dando pasto puro, grama verde. Não fique procurando místicos do Evangelho para resolver teus problemas. Sabe por quê? Às vezes a gente está com um problema. Vou lá naquela oração do monte do pastor, sei lá, do apóstolo fulano de tal. Tudo é apóstolo hoje, né? Porque se não for pastor, não presta. Vou lá no monte onde o patriarca, já tem patriarca, você já sabe disso, né? E é aqui em Manaus. Já vou lá na oração do patriarca, porque lá é aquele homem é usado por Deus, irmão. Quem é usado por Deus é quem prega a palavra genuína, pura para você. Então Jesus curou a visão desses homens, curou o coração desses homens com palavra. Jesus podia ter feito um milagre? Podia, porque ele poderia fazer muitas coisas, mas ele escolheu para nos deixar uma lição. Ele escolheu sarar as nossas feridas com a palavra de Deus, com a sua palavra. São as Escrituras que nos limpam, são as Escrituras que nos fortalecem. E ele então prepara o caminho com a palavra de Deus. Ele prepara o caminho profetizando, proclamando, melhor dizendo, anunciando as Escrituras, falando desde Moisés até Malaquias, porque ele falou até os profetas, ele falou tudo, e dizendo, olha, o Messias ia acontecer isso mesmo, ele iria morrer, ele ia ser sacrificado, ele ia ser o servo sofredor, como disse Isaías, o Messias precisava morrer, como disse Isaías. Isaías proclamou e profetizou que ele ia morrer, ia ser crucificado, ia ser moído, não veríamos nele beleza ou formosura alguma, era necessário o Cristo morrer. E ele foi falando. E aqueles homens ainda assim, tardos de coração, nécios, loucos, não entenderam a palavra, porque é assim. Sabe o que abriu os olhos desses homens? Versículo de número 31. Vamos ler o versículo anterior, versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido lhes deu. Verso 31, leia comigo, vamos ler juntos, verso 31. Então, para, todo mundo aqui para ler a mesma versão. Versículo 31, 1, 2, 3 e...
Onde é que abriram-se os olhos? Foi na palavra? Jesus estava, versículos anteriores, via no caminho falando, olha, Moisés falou que haveria um tempo que ia ser levantado um profeta que seria maior do que ele. Esse profeta é esse Cristo que vocês estão chorando. Isaías falou do servo sofredor, que era necessário que ele morresse. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. O profeta disse isso, Jesus falando, mas os olhos ainda não se abriram. Onde é que se abriram-se os olhos? Onde é que foram abertos? Quando foi abertos os olhos nesse episódio aqui? A mesa. A mesa é o que, irmão? O que representa a mesa? Estamos aqui diante da mesa. O que representa a mesa? Aí você pensa assim, não vou mais para a igreja não, porque aquele irmão não gosta de mim. Irmão, é na comunhão que os nossos olhos se abrem. Pastor Jacó, vem aqui, se quer me ajudar, me ajude a pregar, então vem aqui. É na comunhão, irmãos. É na comunhão que os nossos olhos se abrem para ver Jesus. É na comunhão que Ele se revela a mim e a você. Irmão, valorize a comunhão da sua igreja. Você viu um cafezinho que você tomou? Quem tomou café hoje de manhã aqui? Tinha um cafezinho. Esse café é resultado de uma reunião de comunhão que tivemos ontem. Os irmãos e as irmãs foram tão generosas, contribuíram com tantas coisas. Nós fizemos aqui um chá de bebê para 2 irmãs, a Rebeca que já teve nenê, e a Lávila que vai ter nenê agora, provavelmente em março, e nós fizemos um chá que reunimos os ministérios, as Ruths, as crianças, os homens, os jovens, fizemos uma reunião para chá de fralda, né? Falei chá de bebê, chá de fralda, para trazer muitas fraldas, porque gasta fralda demais. Essa meninazinha aqui, meu irmão, e é dinheiro jogado no lixo, literalmente. É dinheiro que é sujo, que não tem retorno nenhum. O retorno é a alegria depois de ver crescendo, mas não tem, é desperdício, vai tudo para o lixo, vai tudo para o vaso, literalmente. E aí as irmãs, os irmãos foram tão generosos, deram muitos bolos, muito salgado, muita coisa, fruta, e sobrou, porque na comunhão que o Senhor se revela. E aí os irmãos puderam experimentar e usufruir hoje, para quem esteve mais cedo aqui, experimentar de um cafezinho do RO, da comunhão de ontem, e tivemos comunhão hoje de manhã. Olha que maravilha! E é aí, irmão, que o Senhor se revela a nós. É aí que Ele abre os teus olhos, não se afaste, venha para o meio. Jesus falou naquela passagem de Marcos, traz para o meio, não vai para longe, vem para o meio, irmão. Ah, mas o fulano isso, fulano aquilo, vem para cá. Me ajude, pastor. Por favor, lê o 30. Versículo 30, o pastor está pedindo para ler aqui. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido. Acho que o senhor vai ter que segurar aqui. Irmãos, é importante a gente parar nesse 30. Vocês veem que o pastor Evelão explicou maravilhosamente bem o que Jesus tinha feito, e ele chega à mesa. Até então, os olhos deles estão fechados, não é isso? Mas o coração ardendo pela palavra. Mas olha o que acontece, eu quero que vocês façam um exercício mental de imaginar como eram as vestes daquele tempo, né? Se você imaginar um batão bem rústico, com uma manga bem grande, em que provavelmente as mãos ficavam escondidas dentro da manga. O que acontece quando Jesus chama-os à mesa, que parte o pão, ele faz isso. Quando ele faz isso, o que aparece para aqueles discípulos? As mãos furadas de Jesus. Aí imagina só. Que coisa linda, as mãos furadas. Aí não dá para ficar. Aí Jesus disse, olha, eu tive que mostrar as minhas mãos para você. E depois ele manda o Tomé botar. Irmãos, infelizmente, para muito de nós temos que ver, nós estamos tão tapados que temos que ver Jesus se materializar e mostrar as mãos, os buracos nas mãos. Foi isso que eles viram. Aí Jesus diz assim, bem, eles já estão aquecidos com a palavra, já viram o que precisavam ver. Eu vou embora, eu vou desaparecer, porque eles vão dar testemunho lá em Jerusalém.
Aleluia. Revela-te a nós, Jesus, nesta manhã, Jesus. É na comunhão, irmão. Mas aqui é porque, pastor, o senhor não sabe. Aquele irmão. É na comunhão, irmão, que Jesus cura. É no convívio da comunhão que Ele restaura os corações. Você está com o coração aquecido. E eu sei que está, porque a palavra está sendo pregada e ministrada. Mas vamos sair do coração aquecido para olhos abertos. Irmão, quão precioso é quando a igreja corresponde, está junto. Falava isso na nossa oração, fizemos uma oração aqui na sede, na sexta-feira, e lembrei daquela passagem de Hebreus: sujeitai-vos, pois, aos vossos pastores, aos vossos guias, porque eles velam pelas vossas almas. E façam isso com obediência, porque senão isso vai ser um peso, uma carga que não será bom para vocês. Irmãos, quantas lutas, quantas dificuldades a gente tem às vezes. Olha, irmão, vamos para a sala de oração, vamos fazer isso, vamos envolver-nos, vamos fazer tal atividade. E a gente fica às vezes entristecido quando a gente começa a ver aqui, a igreja não está, porque tem uma programação aí num super pastor, porque tem um congresso melhor, porque nós não valorizamos o rebanho, o pasto que Deus nos dá. Porque a gente está aqui, e eu sei que o coração dos irmãos estão sendo aquecidos, porque não por mim, não porque eu estou falando, mas é porque a palavra está tocando os corações. Mas você precisa entender com o coração. Você precisa entender e valorizar, irmãos, a unidade da igreja, estar em comunhão. Se esforce para que permaneça em comunhão. O escritor aos Hebreus vem e diz: na medida do possível, naquilo que couber a vocês, tenham paz com todos os homens. Vem aqui, pastor Paiva, já que o senhor quer contribuir também. Irmão, abra o seu coração, deixa o Senhor abrir o olho do teu coração hoje. Veja as mãos de Jesus furadas. E eu não tive essa sacada, mas é na comunhão que o meu irmão se levanta e me edifica. É na comunhão, é no convívio que eu vejo o Deus falar por você. Pastor, não sou pastor, não sei falar, não sei pregar, não sei isso, não sei aquilo. Cadê a Silena? Não sei reger, não sei fazer nada. Irmão, venha, faça o que tem que fazer, não desista, esteja presente. É aqui que Deus vai te curando, é na comunhão, é na experiência mútua. Por isso Jesus clamou tanto: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Porque é na unidade, é na comunhão, é na participação conjunta, que um me dá uma instrução, que o Espírito Santo revela, dá algo para edificar a igreja, que o Espírito Santo levanta alguém para orar, que o Espírito Santo levanta alguém para cantar um hino inspirado que nos conduzirá à adoração ao Senhor. É na congregação que Ele atua. É aqui. Pare com essa conversa de dizer: não, eu não preciso ir para a igreja não, eu sou pastoreado pelo YouTube. Está comendo comida estragada? Está comendo palha, mato seco, irmão. Venha para a igreja. Eu sou a igreja. Tá, tu vai morrer sozinho. Irmãos, a gente acha tanta desculpa para dizer tantas coisas, mas e porque pastor, porque o senhor não sabe, lá na minha igreja tem um disse-me disse. Irmão, olha que a palavra de Deus, já passa a palavra para o senhor, pastor, vem para cá mais para perto para eu não me esquecer do senhor. E eu já quero ir caminhando para o final. Atos 2, 42 a 47, ele termina dizendo assim: e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, unanimemente. Eles eram um. Não é isso que diz o texto lá? E eles compartilhavam tudo uns com os outros, e nada lhes faltava. E termina esse trecho dizendo: e Deus ia acrescentando à igreja o número dos salvos. Mas olha o que Paulo escreve a Timóteo: Alexandre, o latoeiro, aquele que trabalha com bronze, me fez muito mal e me prejudicou muito.
mas tinham tudo em comum. Demas, que era meu companheiro de caminhada, Paulo disse lá a Timóteo, me abandonou, amou mais ao mundo do que as coisas de Deus, e me abandonou no caminho. E ele começa a citar outros nomes lá, mas a palavra de Deus diz o quê? E tinham tudo em comum. Irmão, não se concentre naqueles poucos que, a exemplo de Judas, vão existir, mas a unidade da igreja, a comunhão, é na comunhão que os nossos olhos se abrem para contemplar a presença de Jesus.